Ficar sozinho pode ser pior do que casar. Ficar sozinho pode ser pior do que arrumar alguém. Porque ficando sozinho você pode pegar qualquer coisa, qualquer pessoa. E isso pode te trazer vários problemas. Desde problemas de saúde, problemas emocionais, cargas energéticas negativas. Isso aí com certeza vai ter. Ficar sozinho, sem propósito, é um risco. Mas ficar sozinho, quando você tem um propósito de buscar o celibato, que é se consagrar para Deus, aí sim. Aí eu concordo, porque é a melhor escolha. Porque o celibato ele vai te trazer muita energia, muita força, muita vitalidade, muito foco. Porque toda essa energia que seria despendida vai te ajudar a crescer. Eu não aprovo de maneira nenhuma o que alguns no mundo ensinam, no caso da masturbação. Porque eu tenho entendimento e eu busquei base bíblica de que isso é relação com demônios. A gente sempre tem relação com demônios. Toda vez que você se relaciona com um homem, fora de um casamento, fora de um relacionamento, dentro do propósito de Deus, é demônio. É demônio, e quando você casa, aquilo não tem graça, porque você está acostumado com o errado. Por isso que uma pessoa que se masturba quando tem relacionamento sexual, geralmente não é a mesma coisa, não sente o mesmo prazer, perde toda a graça. Então, o celibato realmente, sendo celibato, se purificando, inclusive nessa área, é o mais puro, mais santo, mais agradável. É o que mais chega perto da santificação do Senhor. Jesus Cristo nos ensinou isso em Mateus 19, 12. Usam muito Mateus 19 para liberar o segundo casamento, o casamento dos divorciados, mas Jesus ali estava ensinando o celibato. Ele estava ensinando a ficar sozinho. Ele estava ensinando ao homem que era melhor ficar sozinho do que querer arrumar outra mulher. Porque o celibato, ele vai te purificar, ele vai te limpar, ele vai te manter consagrado para com Deus. Ele diz, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Então eu posso me fazer eunuco para o reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, às vezes você tem dificuldade em matar a carne. Sai daí. Tem um gato terrível aqui. Eu já não sei se é o gato ou se é uma ação maligna não deixando eu trazer essa mensagem para vocês. Mas o Senhor Jesus quer te libertar do jugo do pecado e da morte. E para isso é preciso haver limpeza e purificação. Quem puder aceitar isso, aceite. Então não é fácil eu ler o Mateus 19 e eu entender, e se eu não consigo viver com um homem que me trai, com uma mulher que me trai, se eu não consigo ser Oséias, eu tenho que ficar sozinho. Então, ele diz aqui, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, aí vem as interpretações que dizem que acham alguma brecha ali para poder casar novamente. Não está falando sobre o segundo casamento, está dizendo que pode separar. Porque o casamento ele é indissolúvel, segundo a Bíblia, até que a morte o separa. Disseram-lhe, porém, os discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, convém não casar. Ele, porém, disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele que foi concedido. Então, é difícil receber essa palavra. Porque há eunucas que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então,
terminando o assunto sobre divórcio aqui, Jesus ensina a pessoa a se abster completamente de relações sexuais. Se não pode viver com aquela pessoa, não tem condições de viver com aquela pessoa, então se abstenha. Sempre foi entendido assim, a Igreja Católica entende assim, por isso que ela não libera casamento de divorciados. E o Espírito Santo te diz que é assim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você também, e por isso você parou aqui. Então, aqui diz que tem pessoas que são castradas. Foi o caso de Daniel. Daniel foi levado para ser eunuco em Babilônia e ele foi castrado. Por isso que Daniel nunca casou. Ele foi feito eunuco. E diz que tem pessoas que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então, é possível, né? Não vejo isso hoje em dia acontecer. Quem pode receber isso, que eu receba. Então, em 1 Coríntios 7, 7 a 9, ele vai falar também sobre isso. Porque queria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Então, a liberação para casar de novo é solteiro e viúvas. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Mas se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Então, o marido, para o homem não fica nem essa exceção, né? O homem não deve separar. Porque o homem tem mais dificuldade ainda de se controlar nessa parte. A mulher também tem. Eu até posso dizer, por causa da idade, da menopausa, tudo, até posso dizer, fica igualado a condição do homem e da mulher nesse sentido, hoje em dia. E a mulher já, por circunstâncias de educação, se controla mais do que o homem. Então, você pode e deve se fazer eunuco em caso de não deu certo com o seu cônjuge. Mas você pode se fazer de profeta Oséias, profetizando a volta da Gomer. Isso você pode e deve fazer. Ele é bem claro aqui que ele fala que é para salvação. Para salvação. Jesus falou que as pessoas que se fazem eunuco é para serem salvos, por causa do reino dos céus. Os eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então, eles optam em deixar de viver aqui para viver o eterno. Então, claro, entendido. Devemos e podemos nos fazer eunucos para termos a vida eterna. Coríntios capítulo 7, 32 e 34 ainda vai dizer: bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar o Senhor. Então fica muito mais fácil de você dedicar e ter uma vida para o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Então, a pessoa que casa, ele tem que viver em prol do cônjuge. E muitas vezes esse cônjuge não condiz com o que é esperado, né? Isso sempre demora o alinhamento dos dois. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Então, a mulher casada, geralmente, ela tem que se vestir mais para agradar o marido, ela tem que se portar mais para agradar o marido. Eu, depois que eu separei, eu confesso, eu fiquei desleixada, ainda estou. E, assim, eu não preciso tanto cuidar como eu me porto, como eu ando, como eu sento, como eu falo. Eu me sinto mais tranquila nesse sentido. Mas quando eu vejo como agradar ao Senhor,
cuidar em agradar o Senhor, eu vejo que tem que haver um porte ali, tanto na vestimenta, no falar, no agir, um porte santo, né? Então, há muito mais facilidade em ser mais santa estando sozinha, né? Muito mais. Em Hebreus 13, versículo 4, diz que venerado seja o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio. O celibato não torna ninguém mais santo ou menos santo. Mas o casamento também torna as pessoas santas. E a obrigação da sociedade, de todos, é venerarem o casamento. Quando o mundo, as mulheres do mundo, os homens do mundo começam a atacar um casamento, tanto o homem quanto a mulher, para que se divorcie, você tem que largar dela para ficar comigo porque eu sou melhor, ele está descumprindo esse mandamento de venerar o casamento. Então, o casamento deve ser venerado entre todos, respeitado por todos. E é pecado se meter nisso, né? Conclusões sobre o celibato. É um dom, não é uma obrigação. Não é mais espiritual do que casar. Casar também é ser espiritual. Pode favorecer a dedicação exclusiva para Deus, né, para as coisas de Deus. Você tem mais liberdade na obra do Senhor. Não deve ser uma regra, né? A Bíblia não ensina celibato obrigatório para líderes. Em 1 Timóteo 3 fala, os bispos e diáconos podem ser casados. Então, resumindo, é uma escolha de vida para quem recebeu esse dom de Deus com o propósito de servir de maneira plena ao reino. Não é um mandamento universal, mas uma possibilidade respeitável, honrada, tanto quanto o casamento. Hoje em dia a gente vê muito a desvalorização da sociedade para quem está sozinho. Se eu decido viver sozinho, estar sozinho, eu parece que sou uma criminosa porque eu não quero ninguém. E no meu caso, eu tenho que me fazer eunuco, como diz aqui, porque ele está com outra. Eu já fui casada, então, no meu caso extra, eu não posso pensar em ter outra pessoa, porque o meu cônjuge está vivo, está com outra, está vivendo. Então, nesse ponto, o celibato para mim ele é algo imposto, como diz em Mateus, no capítulo 19, versículo 12. E vêm os pastores e os padres, eu não vou dizer porque padre está mais certo que pastor. Vêm os pastores e profetas do mundo falar ao contrário. Quem tirar um tio da palavra de Deus está pecando, tá? E vai ser tirado do seu reino. Vai ser tirado do seu reino de você, se você tirar um tio da palavra, tá? Então, tá livre para ficar sozinho, tá? Pode separar por causa de imoralidade, sim, mas é para ficar sozinho. Não tem nenhum texto dizendo que é para casar de novo. Se tiver 3 textos dizendo que pode casar de novo, depois que separou, depois que divorciou, então eu falo que você interpretou a Bíblia do jeito certo. Agora, se não está escrito aqui, não me venha com heresia. Que o Senhor Jesus te abençoe, receba essa palavra. Foi meio que difícil trazer, mas acredito que quem era para assistir até o final recebeu. Em nome de Jesus, amém.